Fraternais saudações. E quando nos propuseram falar sobre este tema, dignos, mantenha a distância de quem não torce por você, elegemos 4 pontos fundamentais, para os quais invocamos a vossa atenção do início ao final deste nosso vídeo 251, 251º vídeo em nosso canal. E o primeiro destes 4 pontos é a mania de perseguição. Antes que você saia bloqueando todo mundo à torto e à direito, antes que coloque um ponto final nas relações de amizade ou que cave um abismo de distância entre ti e os teus colegas ou mesmo familiares, é imprescindível que você pare, observe e pergunte a si mesmo se você não está alimentando, amamentando o espírito da mania de perseguição. Quando, por exemplo, você chega em algum lugar ou em algum grupo, se pergunte se não está instalado no seu coração o sentimento de que as pessoas ali estavam, estão ou estarão quando você se for falando maliciosamente de você. Verifique internamente com sinceridade de espírito se você não tem instalado em tuas redes pensênicas a ideia, o sentimento, o programa e o hábito de que as pessoas estão sempre agindo contra a sua pessoa, os seus objetivos e as suas histórias, se tudo aquilo que postam, que falam de maneira mais ou menos irônica, não é para lhe atacar pessoalmente. Ou até mesmo a mania de perseguição também vai se dar até num campo mais espiritual e astral, quando o indivíduo tende a pensar que todo mundo tem inveja dele e que os seus problemas, agruras, dificuldades, em grande parte, são causados por aqueles que em algum momento fazem ou fizeram algum tipo de malefício, lançaram algum tipo de mandinga, de olho gordo ou fizeram trabalhos desta ou daquela natureza para lhes atrasar a vida. É claro e óbvio que todos nós, ao longo de nossa encarnação, haveremos de nos deparar, sim, com inimigos reais. Falaremos destes na sequência. Entretanto, quando a gente fica, por força do hábito, da neurose e de manias, alimentando e amamentando a ideia de perseguição, nós não apenas alimentamos de fato e damos força aos inimigos potenciais reais, como vamos criando os outros tantos fantasmas ao nosso derredor que, simultaneamente, ao mesmo tempo que nos retiram a força, a confiança, a serenidade de espírito, também vai nos atraindo circunstâncias e conjunturas por força da sincronicidade cósmica, situações semelhantes. Então se observe nesse sentido e a maneira que você tem para retificar este caminho interno ou o remédio para esta problemática interna, para essa mania de perseguição é voltar os seus olhos e o seu centro para si mesmo, compreendendo que você, apesar disto, não é o umbigo do mundo, nem no bom, nem no mau sentido, de que as pessoas, elas não falam, elas não postam, elas não vivem na sua intenção e que cada qual tem a sua própria história, o seu próprio caminho, o seu próprio tempo, os seus próprios desafios e a sua própria missão de vida. Amenize, dissolva em realidade gradualmente o espírito da mania de perseguição em si mesmo. Este é um primeiro ponto. O segundo ponto aqui a posicionarmos, dignos, são os críticos, ou é propriamente a realidade de existência dos críticos. E existem 3 tipos de críticos fundamentais. Aqueles que de fato são os nossos inimigos, que por alguma razão ou outra qualquer, conhecida ou desconhecida, se propõem de maneira voluntária, consciente e diretiva a nos atacar. Existem aqueles críticos en passant que, na verdade, por já terem o hábito de criticarem tudo e todos e de viverem propriamente destas migalhas que caem da mesa da vida alheia, eles também acabam por lhe atacar. É o caso, por exemplo, dos haters. Existem indivíduos que saem criticando pessoa a pessoa, situação a situação, que têm o hábito nocivo, malévolo, negativo da maledicência, da malevolência, de propriamente prejudicar
a imagem e de vampirizar a energia dos outros, mas também vão existir aqueles críticos que sim, é importante que nós tenhamos por perto, são os que são chamados de os críticos construtivos. Na verdade, essa questão de se afastar de indivíduos que não torcem por você é significativo, porque de fato você deve se afastar desses indivíduos, conforme nós estamos refletindo aqui, mas escolha dentre os seus amigos aqueles que vão sim lhe servir como um contraponto. Particularmente tenho em meu próprio círculo indivíduos pessoal e diretamente escolhidos que não concordam com a maioria das minhas ideias, ou não concordam com o modo como eu conduzo as minhas próprias ideias ou a minha própria vida, mas compreendo e vejo nestes indivíduos também um significativo ponto de apoio e de luz, e os agradeço sempre que possível de forma sincera, porque entendo que eles me auxiliam contrapondo as suas ideias e o seu modo de pensar, me auxiliam no sentido de reorganizar os meus próprios passos, de retificar os meus próprios caminhos, de ver as rachaduras porventura existentes em minhas próprias ideias e em minha vida. Então sim, escolha para você também dentre os seus amigos e tenha 1, 2 ou 3, não muitos, porque se você se cerca de muitas pessoas que de fato lhe criticam, que apontam apenas os erros, isso também cria uma defasagem, um desequilíbrio no prato da balança do equilíbrio interno, dessa balança de Maat, a deusa do Antigo Egito da justiça. Então o interessante, recomendável é que você tenha 1, 2, 3 amigos críticos de fato, mas que você escolha nos quais você confie, sobre os quais você tenha sincera afinidade e pelos quais você tenha carinho. Agradeça também a estes amigos um tanto quanto mais críticos, mas que fazem esse contraponto. Não é para você sair se afastando de todo mundo. Agora, no que diz respeito aos inimigos, de fato mantenha uma certa distância, porque estes, por quererem de fato em sua raiz a sua queda, desejarem o seu mal, seja lá por que razão for, tenham ou não mais ou menos alguma fundamentação para isto, eles vão inclusive falsear as circunstâncias, os próprios pensamentos, agindo com deslealdade para lhe derrubar. Então é importante que você não dê ouvido a eles, e muito menos dê ouvido aos inimigos en passant, aos haters, as pessoas que ficam criticando a tudo e a todos, pessoas com as quais você não tem ligação. Por vezes isso acontece muito nas redes sociais, de as pessoas ficarem dando muita importância para pessoas que comentam, que falam mal disso, falam mal daquilo, mas essas pessoas tendem a falar mal de tudo e de todos. Não dê importância a isto. Portanto, afaste o seu coração, a sua mente, as suas ações, o seu planejamento de indivíduos odiosos, propriamente os inimigos. Afaste também o seu coração e mentalidade dos indivíduos que são os haters, os indivíduos que têm o hábito da malevolência e da maledicência, e tenha poucos amigos com os quais você possa contar que lhe façam sempre um contraponto. Isto é importante. O terceiro ponto aqui a posicionarmos, dignos, é a independência. Crie internamente, na verdade é uma criação continuada, perseverante no seu dia a dia, de independência. Mantenha sua independência não apenas a nível emocional, a nível financeiro, a nível espiritual, a nível social, mas mantenha sua independência também no que tange a sua motivação. Não vincule, não coloque sob e debaixo das mãos de outros indivíduos ou de grandes públicos, seja em que circunstância social você esteja vivendo e com a qual você tenha que lidar, não coloque ali a sua estima, a sua autoestima, porque na medida em que você o faz, você fica um tanto quanto sujeito às ondas, às mudanças, às conjunturas, aos aplausos e às críticas desses mesmos indivíduos. Mantenha-se luminoso independentemente daqueles que te cercam. Continue o seu trabalho, saiba quem é você, aonde você está, o que você deve fazer, defina para si mesmo qual é a sua missão de vida, a fim de que você possa seguir com a cabeça devidamente erguida, com o coração tranquilo, com a alma conectada com o cósmico, com confiança e
independência. Não fique dependente de aplausos, não fique dependente de elogios, não fique dependente também de críticas de indivíduos que existam a esmo. O quarto e último ponto, dignos, é valorize os seus amigos. Sim, dentre os indivíduos que te cercam, escolha não apenas os amigos críticos, de críticas construtivas, que você ali reserva para isso, com os quais você vai conversar e perguntar. É o que eu faço, ou seja, eu sempre pergunto, o que você acha disso? Você acha que está certo? Quais são os erros? Quais são as falhas? Quais são as debilitudes? Quais são as limitações deste pensamento, desse modo de ser, desse tipo de ação? Qual é a sua opinião? Mas também valorize os seus amigos de afinidade. Aqueles amigos que também concordam contigo, que têm alinhamento com a sua energia, com o seu modo de pensar, com o seu modo de ser. Aqueles que foram construindo uma história ao longo do tempo contigo e que constituem, na prática, também os seus familiares, às vezes com até mais força do que aqueles que têm contigo um laço consanguíneo. Valorizar as amizades também significa que você deve procurar ajudar aqueles que estão ao seu redor. Tenha esse espírito. Quando um seu amigo, um colega, um parente apresentar um projeto, uma ideia, procure também ali elementos de auxílio, de incentivo, de dar boas ideias, de propriamente ver quais são as rachaduras e de maneira equilibrada, elegante, suave, amistosa colocar aquilo. Enfim, não é apenas se preocupar no sentido de que você deve se afastar de pessoas que não torcem por você. Você mesmo, nós próprios, devemos ser os indivíduos que torcem pelos outros. Devemos nós mesmos sermos os indivíduos que auxiliam, pessoas que são fontes de inspiração e de luz para os demais. Digníssimos irmãos e irmãs, voltaremos a esta temática futuramente. Paz profunda.